Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos concluir o nosso estudo de Atos, capítulo 10. E hoje eu não vou ler um versículo, eu quero só fazer um apanhado aqui rápido de algumas coisas que tratamos. Claro que tratamos de inúmeras coisas nesse capítulo, né? Foram quase 50 vídeos só no capítulo 10 do livro de Atos. Eu quero comentar um pouco mais sobre essa questão, que eu poderia até tratar bem mais, mas a gente precisa iniciar o capítulo 11. Eu queria tratar um pouco mais sobre essa salvação que Deus oferece de forma gratuita e oferece para todas as nações e povos e raças do mundo inteiro. Seja aqueles que ouvirem a mensagem, a pregação, tanto para aqueles que não ouvirem, mas receberem a ação do Espírito Santo no coração delas e a sentirem, ou seja, concordarem, receberem, acolherem a palavra ouvida no coração de maneira que talvez não por palavras, mas a pessoa aceita um caminhar correto, um caminhar bondoso, um caminhar de amor na terra. É óbvio que isso é uma ação de Deus, como já tratamos, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E se isso vem, a pessoa acolhe e vive de acordo com isso, isso é a fé da pessoa. Mesmo se a pessoa não saiba quem está fazendo isso, ou o nome, ou o apelido de Deus, né? É Jesus. A pessoa não sabe esse nome, mas independente de saber ou não o nome, é Jesus comunicando essa graça a essa pessoa e essa pessoa está acolhendo. Então eu queria comentar um pouco mais sobre isso. Primeiro eu peço para vocês que vocês deixem aí o seu like. Quem não estiver inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário e vamos tratar desse assunto tão lindo um pouco mais e que quase não é falado e a imensa maioria do mundo cristão não crê nisso. A Igreja Católica já teve um avanço muito nessa área, principalmente graças ao teólogo, um dos maiores expoentes do século XX, um teólogo chamado Karl Rahner, que ele propôs a ideia do cristão anônimo. Ou seja, o cristão que ele nem sabe que é cristão, mas pratica tudo que o Evangelho ensina. Ele crê na bondade, ele vive com misericórdia, com compaixão, com tolerância, ele perdoa as pessoas, ele vive toda a fé do Evangelho sem conhecer esse Evangelho. Porque a fé é demonstrada por obras. E se a obra da pessoa é segundo o coração de Deus, é segundo Cristo, mesmo ela não sabendo, ela é um cristão anônimo. Olha que coisa linda, que a maior igreja do mundo já adere a isso, mas a maioria dos ramos evangélicos, pelo menos, não concorda com isso, pelo contrário. Bom, queria comentar um pouco sobre a figura, para iniciar a nossa discussão hoje, a figura do chamado anjo do Senhor, que é uma figura que aparece repetidas vezes lá no Antigo Testamento. Vocês vão ver lá, quem lê o Antigo Testamento vai ver diversas vezes ele aparecendo. Esse anjo do Senhor, se vocês repararem, está escrito com letra maiúscula. Há algumas aparições de anjos, e aí não se chama anjo do Senhor com letra maiúscula, mas anjos com letra minúscula e anjos que estão ali fazendo certas atividades, etc. Agora, quando aparece o anjo do Senhor, sempre o texto mostra uma majestade diferente, algo magnânimo, algo que realmente é superior à presença de outros anjos. E a maioria dos teólogos tratam aquilo como uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus antes de Cristo. Na verdade, sendo uma cristofania. É Cristo aparecendo, não como encarnou-se na pessoa de Jesus, ali no primeiro século, mas antes da presença encarnada, nascida de uma virgem, etc., cresceu como criança e foi... Não, mas aparecimentos de Jesus antes de Cristo, antes de Jesus, aparecendo e falando e se comunicando com o ser humano. Então seria o próprio Cristo ali se comunicando, aparecendo e transmitindo a mensagem do Evangelho antes mesmo de Jesus nascer da Virgem Maria. Bom, isso são vários episódios no Antigo Testamento, eu quero citar dois, pelo menos, que um é aquela de Abraão,
que 3 anjos, 3 homens de vestes brancas aparecem a Abraão, conversam com ele, comem ali com ele, e aí eles caminham com Abraão e comunicam a Abraão: Abraão, nós iremos destruir Sodoma e Gomorra. O principal até comenta: será que eu vou esconder de Abraão o que irei fazer? Não, vou comunicar. Aí, dos 3, 2 se afastam e vão lá realizar essa ação em Sodoma e Gomorra, e fica aquele que é chamado o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é tratado como, de novo, como uma teofania, uma cristofania, porque ele recebe adoração e não impede isso, diferente da manifestação de anjos normais, anjos comuns, que não aceitam adoração em hipótese nenhuma, porque toda adoração deve ser dada a Deus. Só Deus é digno de adoração, porque só Deus é Deus. Agora, esse anjo do Senhor recebe adoração. E ele então conversa com Abraão, e Abraão pergunta: mas você vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas e se houver 50 pessoas justas naquelas cidades? Os justos vão perecer junto com os ímpios? Por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Então veja como Abraão, aí, de uma forma ousada e corajosa, se comunica com o anjo do Senhor, que é uma figura ali, que é a presença de Deus, uma manifestação de Cristo. E Cristo falou: não, se houver 50, nós não destruiremos a cidade. E aí Abraão vai diminuindo o número, essa história é muito famosa, até chegar ali a 20 ou 15, se não me engano, e aquela presença de Cristo, aquele anjo do Senhor com letra maiúscula, diz: não, se houver 20 ou 15 justos, nós não destruiremos a cidade por causa desses justos. Veja como a misericórdia de Deus às vezes poupa cidades tão entupidas de iniquidade por causa de alguns justos. E na verdade o que aconteceu depois, só tinha alguns pouquíssimos justos e Deus os retirou para que eles não perecessem junto com as cidades. Então você vê ali, o que eu quero chamar a atenção? Que o anjo do Senhor aparece e ensina, e comunica a Abraão essa verdade, que Deus é um juiz justo, que ele não vai destruir o justo junto com o ímpio. Não, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus que executa o juízo, mas sempre com sabedoria. Então, veja, apareceu esse anjo do Senhor a uma figura terrena em um certo período do tempo da história. A minha pergunta é: será que ele só apareceu para Abraão? Será que ele não apareceu a inúmeros outros ao longo dos séculos, em outros locais que a gente nem ficou sabendo? Talvez em uma ilha perdida, talvez numa alta montanha. Isso não foi registrado, mas foi comunicado uma mensagem de Deus. Deus existe? Deus existe. Deus fala, como nós estamos vendo nessa figura do anjo do Senhor? Fala. O que o impede de falar em uma tribo distante, num local distante, ao longo do século, diversas vezes? Nada. E a gente vê isso ocorrendo, por exemplo, no nascimento de Jesus aparecem 3 reis magos. Que, na verdade, não se diz o número 3, né? Aparecem reis magos. Eles vieram lá da Babilônia. Como é que eles ficaram sabendo? Quem comunicou isso ao coração deles? Deus comunica. A gente viu a figura de Melquisedeque, que inclusive vai conversar com Abraão e disse que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. De onde ele veio, como ele ficou sabendo sobre Deus, como ele se tornou um sacerdote de Deus. O próprio Deus diz lá em Malaquias: assim diz o Senhor, eis que o meu nome é exaltado em todas as nações da terra. Todas. Incenso é incensado ao meu nome em todas as nações da terra. Deus, ele é conhecido. Deus se manifesta, Deus se faz conhecido a todas as nações da terra, mesmo onde não se chegou a pregação da Bíblia ou a pregação através da igreja. Um exemplo claro disso, mais um. Em Juízes capítulo 5, diz que o anjo do Senhor, letra maiúscula de novo, vem e ele prega ao povo de Israel. Ele prega e aquele povo se arrepende profundamente e se torna um lugar de choro. O povo pranteia se arrependendo dos seus pecados. E aquele local é chamado de Boquim, que significa o lugar do pranto. Tamanho foi o arrependimento. Quem foi que pregou? Foi uma igreja? Foi um sacerdote? Quem foi que pregou? O anjo do Senhor. Se aconteceu isso ali em Boquim, quantos outros Boquins
houveram ao redor do planeta, ao longo dos séculos. Por que Deus fala com um povo e não vai falar com outro povo? Será que Deus só vai falar com os filhos de Jacó? É claro que não, isso é absurdo pensar uma coisa dessa. Ah, mas na Bíblia registrou isso, claro. Como é que a Bíblia vai registrar todas as ações de Deus ao redor do século e ao redor do planeta? Não tem a menor condição. A Bíblia é o escrito, é o registro do que Deus fez para os filhos de Jacó, como Deus se revelou a um povo. Mas são centenas, milhares de povos. Nós temos o registro de um, que obviamente foi registrado de uma forma minuciosa, de uma maneira íntegra, de uma maneira que nos chegou a nós, de uma forma que se comunicou até os séculos presentes e chegaram até nós. Agora, quantas outras histórias dessas existiram e não foram registradas, ou foram registradas, mas se perdeu nas areias do tempo? Inúmeras vezes, provavelmente, queridos. Citei alguns exemplos aqui, os reis magos, Melquisedeque, etc. Às vezes Deus envia pessoas, como Jonas enviado a Nínive. Às vezes ele mesmo faz isso. Como diz o Salmo 115, os ídolos têm boca e não falam. Agora a gente acha que Deus é um ídolo? Que ele tem boca, mas não fala? É claro que ele fala. Ele fala de si para si. Ele tem o poder de falar e se comunicar. Deus, ele usa a igreja, usa o ser humano, usa a Bíblia. Agora, quando isso for possível, quando não for, ele fala. Ele se comunica com os seres humanos das mais diversas formas. Através das experiências cotidianas ou através da macro-história da humanidade. Ele fala na consciência do ser humano, no amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, de um cônjuge para outro cônjuge. Deus ensina das mais diversas formas, às vezes no silêncio do interior do ser humano, às vezes através da natureza. Nas Escrituras nós temos uma pequena fatia da ação de Deus ao longo da história. Uma pequena fatia, e olha que coisa assombrosa e maravilhosa. Agora imagine, agora a gente não pode limitar Deus a isso. Confinar Deus ao que está registrado na Bíblia. Não, aquilo ali ocorreu segundo Deus, mas é uma fatia, não é o todo. Deus está operando para todo lado o tempo todo. As Escrituras é um vislumbre do todo da ação de Deus que ocorre na humanidade inteira em todos os séculos. Então, saiba que Deus age, Deus opera. Tanto é que a maioria dos ensinos de bondade, de compaixão, de altruísmo, de caridade, existem em todas as grandes religiões da humanidade. Por quê? Porque Deus está comunicando, Deus está atuando para que a boa parte da mensagem dele chegue ao coração das pessoas. O que Jesus disse? Ah, vocês serão meus amigos se e somente se conhecerem o meu nome? Não, Jesus disse, sereis meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos. Olha só, sereis meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos. Então, se uma pessoa lá no alto de uma montanha perdida, nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Israel, de igreja cristã, nunca ouviu falar nada disso. E lá ele está obedecendo os mandamentos de Cristo, sem saber de Jesus, não, só pela consciência dele, só pelo dispor dele, eu quero fazer o bem. Eu quero ser um bom marido, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ser uma boa pessoa aqui na cidade, um bom cidadão, eu quero fazer caridade, eu quero ajudar quem eu puder, eu quero fazer diferença, eu vou combater a maldade, eu quero ser uma pessoa que ajuda os outros, que se importa, que cuida. De novo, toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Então, essa pessoa está acolhendo essa mensagem que vem do alto, descendo do Pai das Luzes e obedecendo os mandamentos de Cristo. Sereis meus amigos se obedecerdes aos meus mandamentos. Essa pessoa obedecendo os mandamentos de Cristo é amiga de Cristo sem nem conhecê-lo, mas vai conhecê-lo na eternidade. E na verdade conhece a essência de Deus, que é o mais importante. Muitas vezes as pessoas se apegam a rótulos. Ah, eu sou cristão. A pessoa diz que é cristão e vive totalmente diferente de Cristo. Agora, uma outra pessoa que nem sabe o que é ser cristão, não sabe nada de Bíblia, de Jesus, não sabe, e obedece a Cristo, segue Cristo. Não tem o rótulo registrado em uma denominação, mas obedece Cristo. Agora, quem é que vai para o céu?
Esse que se diz cristão e não segue nada o que Cristo fala? Ou esse que faz tudo o que Cristo falou, sem nem saber que Cristo falou? Qual que é a verdadeira fé? Como diz o apóstolo Tiago, me mostra a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Então muitas vezes uma pessoa de alguma religião, ou que às vezes nem tem religião, vai falar, olha, está aqui as minhas obras, Deus, foi isso que eu pude fazer, não conheci direito, mas olha aqui o que eu fiz. Como Jesus diz em Mateus 25, naquele dia eu vou separar as ovelhas dos bodes. E qual que é a diferenciação? Vocês me visitaram quando eu estava com fome, vocês trouxeram água quando eu estava com sede, eu estive preso e me visitaste, eu estava doente e fostes lá cuidar de mim. E eles até perguntam, mas Jesus, quando é que fizemos isso? Nós nem te conhecíamos. E Jesus diz, quando vocês fizestes a um desses pequeninos, irmãos meus, fizestes a mim. Olha o que Jesus diz, fizestes a mim, porque fizeste aos seres humanos, fizeste a mim. Olha só, eles parece que na história parece que nem conheciam Jesus, mas fizeram para Jesus, porque fizeram para o ser humano. Então esses sim, que fazem essas obras que demonstram a fé delas de crer no amor e de viver o amor, esses sim alcançarão a verdade. Isso faz que a gente diminua o nosso ímpeto de levar a mensagem a mais pessoas? Claro que não. Quanto mais nós podemos nutrir as pessoas com informações, com verdades, com conhecimentos espirituais, melhor. Agora que a salvação dela vai depender da boa vontade de um ou outro chegar até ela, superando obstáculos políticos, territoriais, enfim, inúmeros? Claro que não. A pessoa nasce no alto de uma montanha, Deus fala de si. Ele consegue se comunicar, ele tem boca e tem fala. E do alto desce toda bondade e todo dom perfeito. Ele, Jesus, aquele que está escrito em João capítulo 1, ele é aquele que todo ser humano que veio ao mundo recebe da sua luz. Ele se comunica, queridos. Então, entendam isso, que a salvação está disponível para todos. Eu não sou universalista dizendo que todos serão salvos, não. Mas a salvação está disponível para todos. Quem acolher, mostrando isso nas suas práticas, na sua vivência, será salvo. Agora, quem rejeitar e adotar a perversidade de forma obstinada, de forma teimosa, e rejeitar toda bondade e todo dom perfeito, dizer eu não quero, eu quero mais é partir para a violência, eu quero ser uma pessoa que mente, eu quero explorar as pessoas, passar por cima das pessoas. Essa pessoa fez sua escolha. Se chamando, auto-intitulando cristão ou não? E aquele outro que escolheu a bondade, vive a bondade, pratica o amor, se dizendo cristão ou não, essa pessoa está acolhendo a graça de Deus, uma salvação que está disponível em toda a terra, ao longo de toda a história humana. A graça de Deus é universal, está disponível para todos. Meus amados, concluímos aí o capítulo 10, deixe aí o seu like e vamos adiante para o capítulo 11. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.